Você já ouviu falar sobre a esposa de Caim? Quem era ela? De onde veio? Essa é uma das perguntas mais antigas e misteriosas da história bíblica. O Gênesis fala sobre Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, mas não explica com clareza quem era a mulher com quem Caim se casou. Esse mistério intriga estudiosos, religiosos e curiosos há séculos. Será que a resposta está escondida nas entrelinhas da Bíblia? Ou talvez nos textos antigos que não entraram no cânon sagrado? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse mistério. Prepare-se para uma viagem entre as Escrituras, a história e a tradição. Vamos explorar hipóteses, textos paralelos e questões teológicas profundas. Vamos analisar diferentes perspectivas e tentar montar esse quebra-cabeça antigo. Afinal, quem foi de fato a esposa de Caim? O que sabemos sobre ela? E por que esse assunto continua a provocar tantas dúvidas e debates? Vamos começar com o que sabemos com certeza. No livro de Gênesis, capítulo 4, lemos que Caim matou seu irmão Abel. Depois do assassinato, Deus o amaldiçoa e ele é condenado a ser fugitivo e errante na terra. Caim então parte para a terra, de Nod, ao oriente do Éden. Lá diz o texto: Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. O versículo exato é Gênesis 4:17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Mas aqui surge a grande pergunta: se Adão e Eva tinham apenas Caim e Abel, de onde veio essa mulher? A Bíblia não dá muitos detalhes. Não há nenhuma indicação direta de quem era a esposa de Caim, nem onde ela estava antes de ele ir para Nod. Isso tem levado a diversas interpretações e suposições. A teoria mais aceita entre estudiosos é que Caim tenha se casado com uma de suas irmãs. Isso pode parecer estranho para os padrões atuais, mas é importante lembrar que, segundo Gênesis 5:4, Adão teve outros filhos e filhas. O texto diz: e os dias de Adão depois que gerou a Sete foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Portanto, é razoável supor que Caim tenha se casado com uma irmã ou uma sobrinha. Naquele tempo, não havia leis contra esse tipo de união. A humanidade estava apenas começando, e todos descendiam do mesmo casal, Adão e Eva. A lei mosaica que proibia o incesto foi dada só muitos séculos depois. Essa hipótese também ajuda a manter a coerência com a narrativa bíblica tradicional. Outro ponto curioso: por que a Bíblia não registra o nome da esposa de Caim? Na verdade, o Gênesis costuma mencionar muito mais os homens do que as mulheres. Por exemplo, a esposa de Noé também não é nomeada. As mulheres geralmente são citadas apenas quando têm um papel importante na narrativa. Isso reflete o contexto patriarcal das sociedades antigas, onde o foco estava nos chefes de família do sexo masculino. Ainda assim, a presença dessas mulheres, mesmo sem nome, é essencial para a continuidade da humanidade. Uma teoria mais polêmica sugere que havia outros povos na Terra antes de Adão. Essa ideia é chamada de teoria dos pré-adamitas. Segundo ela, Adão não foi o primeiro ser humano criado, mas sim o primeiro da linhagem escolhida por Deus. Assim, a esposa de Caim poderia vir de um povo já existente. Essa teoria tenta explicar versículos como Gênesis 6, que menciona os filhos de Deus e as filhas dos homens, sugerindo a existência de linhagens diferentes. Essa hipótese não é aceita pela maioria das tradições cristãs, mas é discutida em círculos acadêmicos e esotéricos. Para os defensores dessa ideia, a mulher de Caim não precisaria ser sua irmã, e sim uma descendente de uma linhagem humana paralela. Algumas pistas sobre a identidade da esposa de Caim aparecem em textos apócrifos, como o Livro dos Jubileus. Esse livro afirma que Caim casou-se com Awan, sua irmã. Outros textos antigos mencionam nomes como Lulua,
também considerada filha de Adão e Eva. Esses escritos não fazem parte do cânon bíblico oficial, mas eram lidos por algumas comunidades antigas. Eles ajudam a preencher lacunas e mostrar como esses temas eram tratados em diferentes épocas. Apesar de não serem considerados inspirados por todas as tradições, fornecem um contexto cultural e histórico relevante. Estudiosos usam esses textos para entender como as primeiras comunidades interpretavam passagens obscuras da Bíblia. Independente de quem ela era, o casamento de Caim simboliza algo maior. Mostra que mesmo após um crime terrível, a vida continuava. Caim construiu uma cidade e teve filhos. A linhagem de Caim seguiu com nomes como Enoque, Irade, Mevujael e Lameque. Isso mostra que a humanidade continuava crescendo, mesmo fora do Éden. Além disso, o fato de Caim ter fundado uma cidade mostra que ele não ficou sozinho. Isso reforça a ideia de que havia outras pessoas vivas naquele tempo, sejam irmãos, sobrinhos ou outros povos. O casamento de Caim pode ser visto como o reinício de uma nova fase da humanidade, marcada por exílio, reconstrução e continuidade. A esposa de Caim permanece um mistério. Talvez nunca saibamos seu nome verdadeiro, mas isso não diminui sua importância. Ela representa a continuidade da humanidade e nos lembra que muitas vezes as figuras mais esquecidas escondem os segredos mais profundos. Gostou desse mistério? Então curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Toda semana temos novos vídeos revelando segredos escondidos da história bíblica. Ative o sininho para não perder nada. E nos diga nos comentários: quem você acha que foi a esposa de Caim? Seria ela uma irmã esquecida? Ou uma mulher de um povo que se perdeu na história? Até o próximo vídeo.